Olá! Quando a gente pensa na missão de Jesus, o que geralmente vem à cabeça? Salvar almas para irem para o céu, certo? Mas e se o plano fosse ainda mais grandioso? E se o objetivo fosse começar a unir o céu e a terra, mas aqui e agora? É exatamente essa ideia poderosa que a gente vai explorar hoje. Para começar, vamos direto ao ponto. Este quadro mostra o contraste de uma forma muito clara. De um lado, a gente tem a visão mais comum. Jesus veio para salvar almas, ensinar bons costumes, morrer pelos pecados de cada um. Do outro, a visão que a fonte bíblica apresenta é cósmica. É sobre unir o céu e a terra, reinar como rei e redimir toda a criação. A mudança de foco é gigantesca. A gente sai de um plano de fuga da terra para um plano de restauração da terra. Ok, para a gente entender essa ideia grandiosa, nosso caminho vai ter 5 partes. Primeiro, vamos ver o que significa esse tal de reino na terra. Depois, vamos olhar para os sinais do céu que Jesus usou para anunciar esse reino. Em seguida, a gente vai entender uma tensão bem curiosa, a do já e ainda não. A partir daí, a gente vê como a vitória decisiva foi conquistada e, por fim, como é possível viver o futuro agora. Começando então pelo nosso primeiro ponto: um reino na terra. A chegada de Jesus não foi um evento isolado que surgiu do nada. Foi, na verdade, o ponto alto de uma história contada por séculos, o cumprimento de promessas sobre um rei que viria para restaurar o governo de Deus, bem aqui, na Terra. E aqui está o X da questão. Jesus não era só um mensageiro do reino. Ele era a personificação do reino. Nele, o céu e a terra se uniram. Ele transformou um conceito que era abstrato numa realidade que se podia ver e tocar. A missão dele era trazer o céu para a terra. E isso nos leva direto para a segunda parte. Como foi que Jesus mostrou que essa nova realidade tinha chegado? Ele fez isso de 2 maneiras. Como que ele falou e de um jeito talvez ainda mais poderoso com o que ele fez. Essa declaração logo no comecinho do ministério dele é a chave de tudo. Não era só um chamado para cada pessoa mudar de vida. Era, na verdade, um anúncio oficial. Uma nova era foi inaugurada. O reino, que antes era uma esperança lá longe, agora estava presente e ativo na pessoa dele. Agora, o que é muito interessante aqui é como a gente pode reinterpretar os milagres. Eles não eram só atos de bondade aleatórios. Pensa neles como demonstrações estratégicas, como se fossem amostras grátis do céu invadindo a terra. Curar os doentes era reverter os efeitos do pecado na criação. Perdoar pecados era consertar o relacionamento que tinha sido quebrado. Os exorcismos mostravam a autoridade do céu, colocando as forças do mal em seu devido lugar. Cada milagre era um sinal de que o reino de Deus estava ativamente desfazendo a bagunça do mundo. Bom, mas tudo isso levanta uma pergunta bem óbvia, né? Se o reino de Deus chegou, por que o mundo ainda parece tão quebrado? A resposta está num conceito central que a gente pode chamar de atenção do reino. É isso que vamos explorar agora. O termo técnico para isso é escatologia inaugurada. Parece um nome complicado, mas a ideia por trás é bem simples. Os últimos tempos começaram com Jesus, mas eles ainda não terminaram. O reino de Deus foi inaugurado, mas a sua festa de encerramento, a sua consumação, ainda está por vir. Ou seja, ele está aqui, mas ainda não em sua plenitude. E esse slide ilustra essa tensão de um jeito perfeito, usando as próprias parábolas de Jesus. Na coluna do já, a gente vê a realidade presente. O reino já está entre nós, crescendo quietinho como uma semente de mostarda. Mas na coluna do ainda não, está a esperança futura. A gente ainda ora para que o reino venha, e a separação final entre o bem e o mal, tipo o trigo e o joio, ainda vai acontecer. Nós vivemos exatamente nessa sobreposição de eras. Então, qual foi o grande evento que garantiu a vitória final e selou de vez a união entre o céu e a terra? E isso nos leva ao clímax da missão de Jesus. Esse versículo de Colossenses é muito poderoso. Ele mostra que o que aconteceu na cruz teve um alcance cósmico. Não foi só para perdoar os pecados das pessoas, mas para reconciliar todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. A cruz foi o ato que tornou essa união entre os 2 mundos completa e definitiva. Essa vitória foi conquistada em 3 atos, todos conectados. Primeiro, a cruz, que garantiu essa reconciliação de tudo. Segundo, a ressurreição, que não foi só um voltar a viver, mas foi o início da nova criação, a prova final de que a morte foi vencida. E terceiro, a ascensão,
que foi a coroação, a entronização de Jesus no céu como o rei vitorioso que governa ativamente sobre tudo. Ok, tudo isso é fascinante, mas a pergunta que fica é: e daí? O que isso tudo significa pra gente hoje? Como se vive sabendo que o céu e a terra estão se unindo? É exatamente isso que a gente vai ver para fechar. Essa frase tão famosa da oração do Pai Nosso se torna então a nossa declaração de missão. Não é um desejo passivo esperando por algo no futuro. Segundo a fonte, é um chamado para a ação. É uma comissão para participar ativamente e fazer a vontade de Deus acontecer aqui na Terra do mesmo jeito que ela acontece no céu. E como isso funciona na prática? Aqui temos alguns exemplos bem concretos. Cada vez que alguém perdoa, que defende a justiça, que ama seus inimigos ou que serve os outros sem esperar nada em troca, um pedacinho do céu está sendo trazido para a terra. A vida de fé deixa de ser uma espera passiva para se tornar uma parceria ativa na missão de Deus de restaurar o mundo. E para terminar, a pergunta que fica é essa: onde a gente pode ver os sinais dessa união acontecendo ao nosso redor, hoje em dia? Olhar o mundo por essa lente muda tudo. A missão não é escapar da Terra, mas sim participar ativamente da sua renovação, porque o céu não é só um destino futuro, é uma realidade que já está invadindo o nosso presente.